Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o Bistroncast, o podcast que fala sobre segurança e tecnologia da informação. Lembre-se sempre de clicar no sininho para receber notificação, assine o nosso canal e compartilhe com os amigos aí para que esse projeto nosso ganhe mais repercussão e audiência. Isso é muito importante para que a gente continue esse projeto. Como sempre, né, nosso podcast traz pessoas ilustres do mercado e aqui a gente tem a oportunidade de trazer um grande conhecido de longa data aqui do mercado, muitos conhecem, Pedro Nuno. Muito bem-vindo, Pedro, prazer em tê-lo aqui. Eu acho que o papo hoje vai render bastante, né? Tem aí a novidade, não tão novidade assim, que eu sei que você já fez o anúncio aí em outras localidades, né? Mas para nós aqui, ele é autor de um livro, né? As estratégias de outsourcing das operações de segurança da informação. Acho que é um desafio para muita empresa, né? Pedro, obrigado novamente por estar aqui. O nosso podcast ele tem aí o viés de inspirar pessoas com a carreira de outros, né? E a gente começa sempre o podcast fazendo a pergunta que é: como é que foi a sua trajetória para chegar até onde você chegou, esse autor de um livro, sonhos de muitos, né? Então conta pra gente onde você nasceu, por onde você passou, onde você estudou, né? Muito obrigado pelo convite, prazer de estar aqui, ainda mais com essa oportunidade de poder compartilhar, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, é bem legal. Bem, assim, eu sou angolano, nasci em Angola, né, na África. Meus pais são portugueses, aí eu acabei me naturalizando português também, e nós viemos pro Brasil pós-guerra civil lá em Angola, né? E aí, foi nos anos de 76 foi a Guerra Civil, a gente chegou ali nessa época entre 76 a 80, né? 80 a gente já estava no Brasil. Aí meu pai era engenheiro agrônomo, então a gente acabou morando em várias cidades de interior aí de Minas, mais focado em café, né? E por isso que meu sotaque é de mineiro, assim, de né? Mineiro. Fiquei muito tempo em Minas, né? Minha infância praticamente toda. E aí foi aonde que, depois aí da primeira fase, foi aonde eu comecei com tecnologia ali por volta de 90, 95. Comecei a estudar tecnologia e fui desenvolvendo, né? Especializando, trabalhando em algumas empresas, aonde até eu cheguei na parte de segurança da informação, né? Mas tudo começou ali na Samarco. Eu fiz alguns cursos de especialização aqui em São Paulo, saí de Minas numa fase da minha vida, me especializei em alguns treinamentos que naquela época era a Rede Novel, não sei se você lembra. Poxa, né? Sistemas operados. A rede do cabo vermelho. Exatamente, né? Fiz vários cursos de cabeamento estruturados, redes, a parte da Cisco também, né? Me certifiquei e tal. E foi aonde que eu consegui abrir porta para trabalhar em Minas, né? Na Samarco Mineração. Entrei como um prestador de serviço, depois fui internalizado. E dali começou a história toda. Começou toda. E a sua trajetória em tecnologia e segurança, como é que você caiu em segurança? Então, naquela época tudo era infra, né? Infraestrutura, infra-redes, então a gente fazia de tudo. Mas em 1998, 99, eu tinha um líder que chama Pimenta, né? Ele me deu a oportunidade de eu mudar um pouquinho de foco, mais em segurança, que eu já estava... Já fazia algumas coisas. Naquela época não tinha muito essas questões de segurança, mas a gente já tinha algumas coisas de proteção do usuário, né? De perfil, etc., de proteção da rede. E a Samarco, ela iniciou um processo de certificação de uma norma que na época era BS 7799 e hoje é 27.000. Então eu participei do projeto, eu e o Sérgio Marinho, na época, e nós certificamos a Samarco, né? Foi a primeira mineradora do mundo a certificar na BS 7799, depois na 27.000. E no Brasil foi a terceira empresa, junto com a Módulo Security, não sei se você lembra, quando ela foi certificada. Fernando Bastos, foi na mesma semana. Um abraço para eles aí, pessoas muito queridas. São mesmo. Então foi na mesma semana ali, o auditor veio, né? E certificou 3 empresas aqui, mas foi muito bom. Aí, a partir daí, eu amei o processo, porque
A Samarco também era gerida pela BHP Billiton e foi onde eu aprendi uma série de questões de processos que eu nem imaginava que existiam, né? E daí eu fui desenvolvendo a parte de segurança. Então comecei a estudar bastante e aplicar o que eu estudava. Certificava e aplicava o que eu estudava. Aí chegou num momento que eu já tinha feito pelo menos as especializações já estavam no meio do meu mestrado e eu resolvi sair da Samarco para poder aplicar em outras empresas e conhecer outras empresas também. Realidade. Exatamente. Legal. E como começou a história do livro, né? Como você entrou nessa questão do ponto central do livro, que é o outsourcing, né? Acho que o outsourcing é um tema que permeia todas as áreas de uma empresa hoje, né? Desde a portaria, né? Até as áreas de segurança da informação, que eu digo que é uma das áreas mais novas dentro das empresas, né? Profissão de segurança da informação, acho que é uma das profissões. Acho que vai perder agora para os especialistas de inteligência artificial, né? Exatamente. Os novos especialistas aí que tem. Mas segurança da informação é uma profissão praticamente nova, né? Como é que surgiu essa sua conexão com o outsourcing de segurança propriamente dita? Então, na própria Samarco a gente tinha um full outsourcing com HP. E ali me deu uma base do que é uma gestão de fornecedores, né? Existem várias metodologias de gestão de fornecedores, então assim, foi uma parte que eu desenvolvi. Como eu estava no início dos estudos, vamos dizer assim, então minha primeira tese do curso superior foi SLAs. Depois, no MBA, foi a continuidade desse assunto. Depois eu entrei para o mestrado, a gente, junto com o orientador, nós achamos melhor pegar algum tema relacionado a outsourcing e aprofundar. Aí no mestrado, eu acho que eu já tinha um livro pronto. Né? Só estava aguardando tomar coragem para publicar mesmo, né? E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, nisso passaram-se 10 anos. Aí ano passado eu fiz uma especialização na FIA e aí foi aonde que eu tive a oportunidade de atualizar os dados do mestrado, né? E depois eu fiz um curso de conselheiro no IBGC e aí eu fui orientado e instigado o momento é agora, vamos escrever. E foi o que aconteceu. Eu atualizei o livro, fiz algumas atualizações com algumas outras experiências negativas e positivas, porque o livro é muito focado nessa parte de gente que está entrando agora, né? Que está formando agora, que precisa contratar da forma certa, etc. E foi essa meio a história da publicação. Muito bom. E assim, é natural, né, que a nossa audiência tem pessoas sêniores como você, né? Pessoas que já conhecem o tema outsourcing de uma forma profunda, né? Mas tem os nossos seguidores que são jovens ainda, aspirantes na área de segurança ou tecnologia. Conta um pouco pra gente o que é outsourcing. O que seria o outsourcing na sua essência? Então, é o ato de você poder terceirizar, né? Ou contratar uma prestação de serviço que você não queira realizar naquele momento ou não faça sentido. Então vamos tentar colocar isso na prática, né? Talvez você vai pintar a sua casa, você contrata um pintor. Então você está fazendo ali um outsourcing da pintura, né? Mecânico de carro, talvez um plano de saúde, indiretamente você está contratando especialistas. Na parte de segurança da informação não muda muito. Segue o mesmo processo das outras áreas da empresa. Você escolhe uma empresa competente que esteja habilitada para realizar algum serviço que você precise e que você às vezes não está habilitado ou não queira realizar, né? E você citou bem, assim, o livro ele é muito focado para quem quer começar a aprender sobre o tema. Tanto é que ele tem várias referências de autores que focam no outsourcing ou na prestação de serviço como um todo, não só de segurança da informação, porque esse tema focado em segurança ele é meio escasso de informação. Então, o leitor ele vai ver muita referência relacionada ao dia a dia de uma empresa, tá? Então, é isso. O outsourcing basicamente eu vou procurar empresas habilitadas, mais especializadas, para prestar um serviço melhor do que eu faria dentro de casa. Né? Dentro desse outsourcing, assim, falando, né, dessa terceirização, que seria o nome
que a gente poderia usar também abrasileirar, Exato. né? A gente tem sempre aquele dilema, né, Pedro, que a gente às vezes vive aí até mesmo acompanhando RFPs, né? A gente como Strong fornecendo serviços também tem aquela história, né? Um escopo, SLA, horas, homem, recurso. Como que a empresa tem que olhar isso, a decisão dela, na sua visão? Quais são os fatores que ela poderia escolher para ir para um caminho A, um caminho B, um caminho C? Quer dizer, como que ela define isso? Que a gente vê uma indecisão das empresas, né? Ela está pedindo uma coisa, mas na verdade é outra, né? Que ela está precisando e está comprando errado, né? Isso acontece. Isso aí são as falhas da contratação, né? O que eu coloco um pouco é sobre fazer uma análise antes. A gente fala muito de análise de risco, né? Mas assim, fazer uma análise o que eu quero? O que realmente eu preciso, né? E você acha que precisa de uma coisa, você escreve outra, né? E o prestador de serviço entende outra e te entrega outra. Porque acontece isso, da pessoa que te vende não é a pessoa que vai implementar. Isso acontece a todo momento. Então, eu acho que o fator principal antes, tem vários pontos aqui que a gente pode discutir, mas é você exatamente colocar no papel o que você precisa. E aí é necessário você entrar em detalhes dependendo do que você vai contratar. É claro que nós não precisamos entrar em detalhes de estratégias de negociação aqui, né? Tem gente que quer escrever o mínimo possível para ter outra fonte de informação. Não é isso. Mas assim, é como você fosse escrever uma receita de bolo. Tem que ser bem detalhado para que todas as partes ali interessadas tenham conhecimento do que realmente você precisa. Até para não dar a entender que você está direcionando ou que você não sabe o que você está pedindo, etc. Então, o que eu aconselho faça uma boa avaliação antes, né? Talvez uma avaliação de risco mesmo, para entender o que você precisa e não seja petulante de achar que você entende tudo, né? Chama ajuda. Não custa nada você conversar com o fornecedor e falar assim, tá claro isso para você? Não custa nada de eu pedir a sua opinião, né? Como meu prestador de serviço, né? Fazer uma RFI antes, né? Pode ser a RFI. Assim, né? Pode ser uma RFI, que aí vai vir uma série de informações para você aproveitar e se ajustar. Tem empresas que trabalham muito com RFP e RFI, né? Eu já passei dessa fase, eu estou em outro momento que eu prefiro usar outros métodos, né? Mas a RFP é excelente para você detalhar o máximo possível, né? O que você precisa. Mas eu acho que tem esse ponto antes aí da RFI, poderíamos colocar assim, que realmente você detalha e você entende o que o mercado precisa, né? Então, assim, todos nós já passamos aí, todo mundo que já tem experiência, já passou por isso, tem certeza de mesmo você fazendo tudo certinho, ainda vem uma surpresa, fica um ponto fora ou um mal entendido e você vai ter que ajustar o contrato ou vai ter que ajustar com um parceiro como que você vai tratar aquele ponto, né? Legal. Agora eu fiquei curioso, qual é esse método aí, se você puder falar, claro que você não está usando nem RFP, nem RFI. Assim, eu tô numa fase que em vez de eu falar o que eu quero, eu prefiro escutar o que você tem para me oferecer. Ah, entendi. Entendeu? Porque que é outra discussão que a gente tem, né? Quando você escreve uma RFP, é impressionante, todo mundo te atende. Todo mundo fala, eu atendo, a gente sabe que não, né? E aí você não consegue separar quem realmente te atende, tem competência ou experiência para aquilo, de quem não tem. Então, fica um pouco difícil. Então, por isso que eu acho que a RFI talvez te ajude nessa identificação. Me diga o que você... me fala o que você tem, para me oferecer, e eu vou entender se é isso que eu preciso, que é aquilo que você falou, né? Às vezes não sei nem pedir, então deixa eu entender primeiro. E aí, a partir dali, eu vou escrever alguma coisa que esteja relacionada ao que realmente eu preciso, e aí eu já sei quais empresas que me ofereceram ou que eu tenho certeza que é aquilo mesmo que eu preciso, né? Legal. Nesse processo aí de olhar para dentro e ver aquilo que eu vou fazer de outsourcing ou não, tem também uma questão cultural da empresa. Tem empresas que são totalmente voltadas a se manter o foco no negócio e outras empresas que
gostam de estar tudo internalizado, sim. de ser aquela coisa do tipo, eu faço tudo, né? Tem, exatamente. Então, dentro da tua visão, é viável uma área de segurança, por exemplo, tentar mudar talvez uma cultura da empresa que não faz outsourcing para poder eventualmente ter benefícios com isso? Como é que você vê a coisa? Você foi num ponto muito importante, que assim, depende da empresa, né, e da cultura, e depende do gestor também. De novo, aqui a gente não está discutindo ideologia, a gente não está discutindo a experiência da pessoa, porque nós vivemos de experiências positivas e negativas. Pode ser que um gestor ele tenha na carreira dele toda a experiência positiva para escrever outro livro falando assim, não vamos fazer outsourcing, está aqui minha experiência. Mas não é isso que o mundo mostra, né? Mas assim, não acho que tem que mudar a cultura, eu acho que você tem que respeitar a cultura e trabalhar diante do que a organização te pede ou que o gestor acha, o que ele acredita que é o correto. Mas por mais que a empresa tenha essa cultura, se você for analisar alguma coisa, ele sim, ele faz uma terceirização de algum processo. E aqui pode ser um especialista, um assunto específico, ou até mesmo o que a gente já faz porque não tem condições, que é software. Você, na realidade, você não cria uma solução, né? Aí vamos tirar as exceções. Mas você sempre vai contratar ou vai comprar uma solução para fazer aquele sourcing daquela função. Por exemplo, eu estou fazendo aquisição de um MDR, de um NDR, de um EDR, etc. Você está, né, fazendo um outsourcing da solução. Mas a minha equipe vai ser toda interna. Tudo bem. Sua equipe interna, você tem condições para isso. 24/7 ali, né, tendo a operação, o SOC, etc. e tal, para manter toda aquela operação, mas de alguma forma você vai fazer esse outsourcing. Mas eu acho que a cultura tem que ser respeitada, né? Assim, na minha vivência, por mais que eu tinha uma equipe interna, soluções internas e que a empresa tinha uma cultura de ter as coisas internas, mesmo assim tinha algumas coisas que realmente você precisa terceirizar ou fazer um outsourcing para que você possa manter suas operações, né? A decisão de fazer um outsourcing aí, não sei se é algo do seu livro, eu não tive a oportunidade de ler, recebi hoje, inclusive, obrigado pelo presente. Com certeza vou fazer a leitura do livro. Teria, assim, dentro da sua visão, uma estratégia para decidir o que eu faço? Falando de segurança da informação especificamente, o que eu coloco em outsourcing, aquilo que eu vou estar internalizando? Sim. O livro fala um pouco disso, né? Então, ele até comenta e respeita um pouco da cultura, mas você tem que entender, a partir de uma avaliação de risco da sua organização, o que realmente você não pode terceirizar. Então, tem alguns pontos dentro da parte de segurança que nós vamos chegar à conclusão e falar assim, olha, isso aqui eu não consigo terceirizar porque isso aqui eu vou expor a empresa ou eu vou colocar em risco a operação. Então, isso aqui é melhor ficar dentro de casa. Mas coisas muito operacionais que não agregam valor ao negócio. Então, por exemplo, estou só dando um exemplo aqui, não quero criar o caos aqui para ninguém que defende, tá? Mas vamos imaginar que a atuação do primeiro nível não seja uma coisa que agrega valor, que é só uma manutenção de equipamentos ali ou instalação de um software, né, ou a operação da automação de instalação de um software, para quem já tem as coisas automatizadas. Aquilo ali pode ser que não agregue valor nenhum. É muito mais fácil você entregar para uma empresa que já faça isso de forma otimizada, né, e que esse custo seja reduzido a 1/3, porque essa é a média, né? Você chega de 50% ao 1/3 do valor que se você tivesse dentro de casa. E então isso não agrega valor nenhum ao negócio e você ainda tem tempo para poder cuidar de outras coisas, né? Então, sim, existe uma estratégia de você ter uma visão holística do que realmente é importante para a organização e não fazer essa terceirização. Aqui o foco mais é o foco do livro ou de estudos mais aprofundados é conheça o seu negócio, conheça a sua empresa e veja o que não faz sentido. E tem certas coisas também que não compensa financeiramente você terceirizar, porque às vezes o custo de terceirizar é mais alto, né?
e às vezes não faz nenhum sentido. Aqui, a ideia é você ter uma análise crítica do que realmente precisa ou não, respeitando também a sua cultura e seu ponto de vista, né? Dentro da sua experiência, e você deu um dado bem interessante aí, que é a redução do custo, né? Que é uma vantagem, né? Seria uma das vantagens, né? Tirando a questão do risco. Dentro da sua visão, quais seriam essas áreas da segurança que tipicamente, óbvio, a gente não pode generalizar, né? Não. Tipicamente são as que compensa mais essa terceirização. O SOC é uma dos itens que apareceu, sempre apareceu essa visão, né? Esse é um exemplo, o SOC 24/7. Se você for fazer um cálculo só de FTE que você vai ter que gastar 24/7, imagina você internalizar. Você tem uma equipe de, no mínimo, que não são uma pessoa, né? São várias pessoas e com turnos diferentes, que você tem que respeitar a CLT, ainda mais finais de semana, etc. Imagina você ter essa operação 24/7. Só esse custo de FTE, eu ainda não estou falando de custo de capacitação, de hora extra, de políticas organizacionais de retenção, benefícios, etc. Sem contar isso aí, você já contrata um SOC. Porque o SOC já está otimizado. Ele não está preparado só para te atender. Ele já está otimizado tanto nas automatizações, como já está otimizado para atender vários fornecedores. Né? Então, aquela otimização, ele consegue te oferecer um valor de FTE muito mais baixo. O SOC é um pleno exemplo disso. Outro exemplo são especializações que hoje a gente sofre. Por exemplo, nós estamos com uma escassez de profissionais. Para você contratar um especialista de Red Team, para você contratar um especialista de nuvem, hoje é praticamente assim, eu estou falando da maioria das empresas, não das exceções, tá? Exceções não entram dentro dessa nossa conversa. Mas, na média, para você achar um profissional desse, você ou vai ter que desembolsar um valor para competir com outras organizações, porque são profissionais escassos, né? São aqueles que são a exceção da exceção. Onde você vai procurar um profissional desse? Dentro de uma empresa que tem condições de otimizar o custo dela e te oferecer através de um banco de horas, ou mesmo se uma pessoa dedicada que você vai estar disposto a pagar, que com certeza vai ser um custo muito mais baixo do que você ter uma pessoa dessa dedicada. De novo, eu não estou questionando aqui se vai ter o desenvolvimento dentro da empresa, se a empresa tem condições. Eu estou falando de uma maioria de empresas que não tem essa condição e precisa contratar. É igual plano de saúde. Eu sempre dou o exemplo do plano de saúde, porque é claro, ninguém aqui tem médico em casa. Quem tem condições de bancar um médico em casa? Não é qualquer um, tem as exceções. Eu tenho um bom plano de saúde. O que o bom plano de saúde me dá? Bons médicos, boas referências, bons hospitais, boas clínicas, etc. Basicamente é isso, num custo bem inferior. Né? Bem inferior. Não dá nem para compararmos. Né? Legal. Dentro desse processo que a gente tem aí de colocar as pessoas dentro desse cenário, né, a gente vê o seguinte: às vezes um profissional dentro da organização, tipo contratando uma pessoa dessa, como por exemplo de cloud, ele, por ter um salário mais alto de mercado, quando ele é inserido dentro da corporação, a empresa tem uma dificuldade de enquadrar ele dentro da política de faixas salariais. Eles arrumam um problema, aquela questão da equiparação de salário. Então entra um cara com salário muito acima e aí ele não encaixa dentro. Então tem que mexer toda a estrutura da empresa de folha, né? E aí é um problemão, né? Problema. Então assim, puxa, eu não consigo trazer essa pessoa, não porque eu não tenho dinheiro, mas porque o RH lá não consegue encaixar. Interessante que isso é real e a gente não conversa sobre isso, né? E tem esse problema mesmo. Às vezes você não consegue trazer porque não se encaixa. Algumas empresas são mais flexíveis e você consegue fazer ali uma carreira em Y e contratar, mas é muito mais fácil você contratar esse profissional até via body shop, né? do que trazer a pessoa. Bem colocado, é verdade. O SOC, que é um ponto que você colocou, Pedro, eu tenho algumas conversas com clientes sobre esse assunto. Eu queria saber sua opinião nisso. Né? Tá bom.
Quando a empresa faz o outsourcing do SOC, né, normalmente ela coloca embutido dentro desse outsourcing também os produtos que vão fazer parte dessa prestação de serviço. Por exemplo, um CIEM. O SOC ou a empresa? Então, quando a empresa está fazendo o outsourcing do SOC, ela fala, eu quero... empresa. Isso. Eu quero em cima desse CIEM aqui. Eu quero... Não, ela fala assim, eu quero que você me forneça o serviço de SOC, mas que você, dentro do pacote, coloque o teu CIEM aqui para poder fazer... Sim, isso é uma estratégia legal. Uma estratégia. Uma das coisas que eu vejo, né, minha experiência mostrou ao longo do tempo, é que não é uma estratégia interessante, né? Por quê? Porque ao longo do tempo a empresa vai lá e faz um contrato de, imagine, 3 anos, né? Ou 2 anos que seja. E aí eu chego lá com o CIEM X, tá? Entendi. Vou dar nome aqui, o CIEM X. Aí eu ponho lá o CIEM X, aí putz, o CIEM até é bonzinho, mas a empresa não funcionou bem, aí vai lá e faz uma nova processo de contratação, e aí abre de novo e vem a outra empresa com o CIEM Y. Exato. Né? E aí, putz, é de novo uma curva de aprendizado, um novo período de implantação, e aí eu vejo várias empresas recomeçando. Né? O conselho que eu tenho dado para os nossos clientes e até amigos é: faça 2 coisas separadas. Tenha a empresa um seu CIEM, escolha a melhor tecnologia para te atender e coloque uma empresa para administrar aquilo. Se aquela empresa não serviu, você arranca ela e põe outra para administrar aquilo. Não fique trocando CIEM junto com a empresa que presta serviço. Eu não sei, é uma visão ok ou tem senões? Mas isso faz parte da estratégia da experiência. Se você fez uma avaliação ali de risco do serviço que você vai contratar, isso tem que aparecer no risco, você concorda? Claro. Eu vou ter que trocar a empresa mais cedo ou mais tarde. Não quero, mas pode acontecer. E se eu trocar, qual que vai ser o impacto no CIEM? Tem que estar lá. E a estratégia é: não vou terceirizar o CIEM. Só estou dando um exemplo, que o CIEM vai ser dentro de casa, vai ser o meu, etc. Só que essa discussão, acho que a gente podia ter, para quem me conhece, falar de SOC, eu acho que a gente tem que ter outra discussão, porque assim, para mim é só para falar de CIEM, porque assim, não entra na minha cabeça que a gente tem 30 anos que a gente está falando de CIEM e que ainda cobra por EPS e por ativo. E pior que cara, não entra na minha cabeça. Então acho que é outra discussão assim que a gente pode ter. Mas voltando ao assunto, essa é uma estratégia, mas você também pode concordar comigo que pode ser que eu não estou mais preocupado com CIEM. E para mim pode trocar. Porque eu já tenho outra ferramenta que é de IA. Essa sim é minha. Eu não vou trocar. Porque o CIEM para mim já morreu. Só estou dando um exemplo. Eu também acredito. E assim, talvez as regras de negócio que eu gostaria de ter estão em outro lugar. Estão em outra plataforma, que não seja um CIEM, mas seja talvez um BI, seja lá o que for. Mas que elas estejam resguardadas aonde... independente se eu trocar o fornecedor de SOC ou não, eu vou ter que manter aquela inteligência. Mas tem que fazer parte da estratégia. Agora, é uma decisão complicada, porque hoje você é refém do CIEM. Hoje você é refém. Então, muitas pessoas estão já migrando para algumas tecnologias ou CIEMs, Open CIEMs, vamos dizer assim, justamente para não virar refém de uma cobrança, não vou te falar que é abusiva, mas uma cobrança que não faz mais sentido, porque assim, a gente precisa olhar que nós estamos em 2024, né? Eu preciso de um pouco mais de inteligência em cima de um CIEM, talvez de outra plataforma, mas o que você falou é perfeito, tem que ter uma estratégia sim, porque nenhum contrato é para sempre, a gente espera que seja, porque a gente faz parcerias com pessoas, né? Às vezes a empresa muda e tal, mudam, mas essa estratégia tem que estar. Da mesma forma que outros tipos de outsourcing, por exemplo, a operação. O que eu falo e reforço muito? Bons analistas, especialistas de contrato fazem bons contratos. Não é só você terceirizar. Pode ser a melhor empresa do mundo. Se você não tiver uma pessoa controlando aquele contrato e monitorando, igual um SOC monitora 24/7, se você não monitorar o contrato, em algum momento aquele contrato vai dar um problema. Quantas vezes isso aconteceu? Você é muito bom para contratar, você tem empresas boas,
mas pessoas ruins para monitorar o contrato. Fazer a gestão do contrato. Aí sabe o que acontece quando você sai da empresa? Os contratos são desfeitos. Porque a pessoa não é competente o suficiente para manter a sua prestação de serviço. Uhum. E ainda joga a culpa no gestor anterior, né? Tipo assim, a competência é sua, mas o gestor anterior que recebe o ônus, né? Mas na realidade se você tem ótimos... Eu falo que se você precisar abrir o contrato para poder conversar com o seu fornecedor, acho que o relacionamento já acabou, né? Mas se você não tiver uma pessoa que tem um bom relacionamento e acompanhe, porque contrato é igual casamento, uma hora vai dar um problema aqui, um problema ali, mas todo mundo quer ajustar para que funcione. Né? E eu acho que isso é o maior dos segredos, né? Você fazer bons acordos com pessoas que você confia ou já tem um relacionamento, porque você sabe que na hora que acontecer um problema, vocês vão estar junto para resolver, né? Bem colocado o que você tinha comentado. Muito bom. Eu sei que o teu livro aqui, né, falando um pouco mais do livro, você me comentou aqui que tem casos de sucesso e de insucesso. São experiências, né? Você pode citar algumas de sucesso aí que você possa... Então, você lembre alguma de insucesso? Não, sim. Assim, tenho mais de insucesso do que de sucesso. De insucesso, né? Eu estou lendo um livro que chama Antifrágil. E esse livro ele é bem legal porque ele foi indicação, inclusive, do presidente da empresa. Então, ele fala o seguinte: quando você, diferente de resiliente, quando você tem problemas e você aprende com o problema, isso é muito bom. Então, o livro dá o exemplo do músculo. Né? Você vai fazer um exercício. Por que você ganha músculo? Porque você vai fazer um exercício acima do que você está acostumado, ele rompe algumas fibras e aquelas fibras são reconstruídas de forma mais forte. Né? Então, ela foi resiliente, voltou ao seu estado natural, mas não só isso. Ela se solidificou e ali você começa a ganhar músculo. É muito interessante isso, né? Uhum. Então, acho que assim, as experiências negativas servem para você aprender uma lição e você melhorando. Eu acho que foi daí que eu resolvi escrever mesmo o livro, porque você ter experiências ruins na contratação e você não vendo o serviço andando e isso te dá um desespero ou uma insatisfação que você fala assim, não posso errar da próxima vez. Por isso que hoje você vê muita gente contratando gente que confia. Então, assim, experiências negativas que tem, assim, desde você contratar uma empresa que fala que tem a equipe capacitada para atender e não tem. E isso é muito comum hoje. Você vai para o mercado, ela fala que tem lá pessoas capacitadas para te atender e depois você descobre que ela não vai começar o contrato porque ela ainda vai no mercado contratar. Como? No mercado que a gente está hoje. E aí é um dos pontos que eu falo, assim, cara, pede o currículo, vê se está contratado. Pede o contrato de trabalho com a pessoa, escolhe. É igual bug bounty, eu sempre dei esse exemplo, cara. Eu não contrato bug bounty só por contratar. Eu quero ver quem que vai testar. Eu quero ver quem que é a pessoa lá que vai fazer o teste. Então, essas dicas evitam uma série de problemas. Então, assim, falta de profissional habilitado, a empresa não é capacitada. E aí a dica que eu dou para quem está entrando agora é pergunta. A gente tem uma coisa muito legal hoje que antigamente não tinha, que são grupos de discussões. Sim. Você tem grupos de WhatsApp. É só perguntar, fulano presta serviço para você? Presta. E aí, me conta aí, vamos marcar um dia para a gente conversar? Isso aí resolve uma série de problemas. É igual POV de solução. Vale a pena fazer prova de conceito? Claro que vale. Você faz, você pega experiência, mas um bate-papo amigo e com seu amigo às vezes vale mais do que a POV que você fez, né? Você sabe, isso que você falou é muito verdade, né? Que a Strong está há 20 anos no mercado, né? E a gente tem ali o nosso padrão de qualidade, o tipo de profissional que a gente contrata, como a gente treina, capacita esse pessoal todo. Então, é óbvio que a gente tem um custo do nosso serviço, né? E não é incomum, né? A gente entra em concorrências, né? Aí vem lá a área de compras e fala, olha, Dario, que você tem até recomendação, mas tem um fornecedor aqui que está oferecendo por tanto. Rapaz, meu amigo, será que...
eu tô achando que não vai dar certo essa Então, contratação isso pelo preço mais baixo assim, né? Isso é um risco, porque você tem que ter em mente qual que é o valor mínimo, porque tem que ser ganha-ganha, né? Vamos pensar assim. E outra coisa, a empresa tem que se sustentar. Então dá para você fazer um cálculo mínimo de custo que a empresa precisa se manter, porque se ultrapassar aquilo, você tem que ter um acordo com seus suprimentos, assim, não é a qualquer preço que você vai contratar. Você tem que entender que tem uma sustentabilidade ali. Então, se eu falar assim que tem uma empresa que está me cobrando um SOC por R$10.000, é claro que você não vai contratar. Tem alguma coisa errada. A não ser que aí você entre, faça uma análise, entenda que ela está te dando realmente o serviço de forma, né? Toma aqui, vou manter. Né? Mas mesmo esse pro bônus vai ter um custo. Vai ter um problema. Eu até falo, né? Às vezes eu brinco com o pessoal de compra, às vezes fala assim, rapaz, você vai em dentista, não vai? Vou, claro. Você pagaria numa obturação de R$10? Nossa, você foi nesse exemplo. Você fala assim, não, pô, R$10, o cara vai usar, que material o cara vai usar na minha boca? Eu falei, tá aí, rapaz. É então, isso, assim, é isso. É igual seguro de empresa e seguro do... Você pagaria R$500 no seguro do seu carro? Não. Você pagaria 5.000? Depende. Você pagaria 10.000? Pagaria dependendo do meu carro. É mais ou menos o prestador de serviço, né? E tem que ser ganha-ganha também, porque a pessoa tem que estar motivada a participar. Tanto é que eu talvez não fale isso no livro, mas eu falo de bônus para serviço bem prestado. Ninguém fala disso. Não, é raro, é verdade. A gente fala muito de SLA e multa. E multas, E multa, o contrato já ruiu, porque você está... Olha só, vou dar um exemplo aqui. Imagina você pagar um pintor. Aí o pintor pinta errado. Aí você vira e fala assim, então tá bom, eu não vou pagar 100% do que eu tinha combinado com você, não, eu vou te pagar 80%. Quem que saiu perdendo aqui? Foi o pintor ou foi você? Foi eu, né? Foi eu, cara. Tô com a parede zoada, vou ter que contratar outro pintor, vou ter que resolver outro problema. Então, assim, o certo é você bonificar, e o que eu acho que é justo é, você cumpriu com o acordado, igual o colaborador, não é? Você cumpriu com o acordado, não tem um bônus? Vou te dar um bônus. Mas isso aí está num nível que ainda poucas empresas eles... Tem, muito pelo contrário, né? Tem área de compras, às vezes, né? Ela acaba tendo lá as metas de redução de custo, que acaba, às vezes, sendo um ponto de atenção nessa estratégia de outsourcing. E aí entra naquela questão, né? Que ela está contratando mais barato porque ela tem uma meta que ela tem que cumprir, aí ela não está preocupada com o serviço que vai prestar para você, ela está preocupada com a meta dela. Sim. Né? E aí eu lembrei de outro exemplo. Assim, a gente tinha um contrato com uma empresa que chegou num nível ali na contratação que toda vez a gente dava multa e a empresa falou assim, não, pode cobrar a multa. Ela não prestava o serviço e a multa ficava mais barata para ela do que cumprir o contrato. Pagar do que cumprir o contrato. E não tinha maneira de você cancelar o contrato dentro daquele prazo. Olha a situação. A experiência não é negativa, é desastrosa. Né? Bom, voltando a falar do livro, Pedro, como surgiu a ideia do livro? Você falou mais ou menos aí da tua história, né? Como que surgiu essa vontade e desejo de escrever esse livro aí? Então foi lá no mestrado, né? Então já tinha isso da tese, do mestrado, então já tinha virado um artigo que foi publicado. Só que no curso de conselheiro, foi me dada essa sugestão e aí eu mudei um pouco o foco justamente na ideia de, olha, o conselheiro te dá todo um apoio e te dá orientação para você poder tomar boas decisões, né? E poder seguir num caminho que talvez te leve nessas boas decisões e que você evite problemas futuros. Quando a gente discutiu sobre a publicação do livro, foi mais ou menos nisso, assim, por que não ajudar as pessoas que estão acabando de formar, né? Aqui eu não estou escrevendo para especialista. Especialista sabe muito mais do que eu, já tem experiência, você, todos os nossos amigos aí de mercado. Aqui é muito mais para as pessoas que estão saindo mesmo da universidade, da faculdade, que não tiveram uma orientação, principalmente porque esse tema é muito focado no curso de administração de empresas e muito menos no curso de tecnologia da informação, mas que ele possa ter ali algumas experiências e dicas que na hora que ele for fazer a gestão de um fornecedor direta ou indiretamente, porque a gente não pode esquecer que
Por mais que você tenha sua equipe, em algum momento sua equipe vai ter que interagir com o prestador de serviço. Então, assim, o livro saiu disso, é de como que eu consigo ajudar essas pessoas a ter um atalho, a não aprender pela dor, né? Pela aprender pela dor eu já aprendi, então deixa eu passar aqui o jeito certo. E mesmo assim, é risco, né? A tendência de acontecer algo errado na contratação é alta, né? É deixar o teu legado aqui no livro, né? Para a comunidade. Você já pensou em transformar isso num workshop? Não. Não? Boa ideia, hein? Vamos trabalhar junto nisso. Acho que tem uma oportunidade bastante interessante. Eu aceito o convite. Porque assim, uma das coisas que eu tenho aprendido na área educacional, que nós estamos há tanto tempo aí, as pessoas também têm muita dificuldade para rachar tempo para ler um livro. Bem colocado, né? É verdade. Assim, a gente indica livros assim para os alunos, né? Pô, lê tal livro. Às vezes a gente dá livros para os alunos e eles não conseguem ler de ler capa a capa, sabe? E eu percebi que se a gente transforma isso num workshop, o conteúdo a gente dá através do workshop, a pessoa absorve e depois o livro vira consulta para ele ir a fundo em alguns temas que ele julga que excelente. Precisa ser revisitado. Interessante você estar falando isso, que a própria editora ela falou assim, olha, existe um público que não lê mais, só escuta, então nós vamos fazer o áudio, né? E o áudio ajuda demais, né? A questão do áudio é uma questão muito de você assimilar tudo, que nem todo mundo assimila a leitura e nem todo mundo assimila o áudio, mas realmente um workshop, uma prática ali é interessante, hein? Vamos falar que eu acho que dá pra gente montar aqui pro nosso público, nossos Vamos alunos, evoluir, evoluir no workshop em algumas horas. Aí, que legal. Que dá pra gente evoluir bastante. E na tua visão, Pedro, qual é a tendência do outsourcing no Brasil, no mundo? Como você tem visto isso? Então, quando eu escrevi o livro, quando eu comecei a escrever o livro, a gente já tinha uma tendência muito forte e as coisas já estavam acontecendo. Então, assim, essa tendência já é realidade, né? Então, praticamente 100% das empresas têm algum tipo de terceirização de segurança da informação, seja através de solução, serviço, pessoas, body shop, etc. Então, acho que essa tendência se mantém, inclusive pela falta de profissional e pela falta de automatização. Então, muitas questões operacionais em todas as linhas de produção, ou você terceiriza ou você automatiza, né? O que eu vejo que é uma tendência muito grande agora é de você, com IA, você ter uma automatização muito maior. Então, a gente não pode fechar os olhos quanto a isso. Então, muitas áreas operacionais vão ser otimizadas, não deixar de existir, mas vão ser otimizadas por causa da automatização. E aí eu posso falar de qualquer coisa, desde um SOC até um profissional que seja especialista em Red Team, que a maioria das coisas dá para você automatizar, ou um profissional que é especialista de nuvem. Então, todas essas questões, eu acho que a tendência de automatização via IA, né? Uma coisa que já é tendência é você fazer não full outsourcing, mas você ter uma concentração de serviços no fornecedor. Porque hoje são tantos fornecedores com tantas soluções diversas que você tem que ter um custo também alto para manter esses fornecedores. Né? Você ter 2, 3, 4 gestores de contrato só para poder manter aqueles fornecedores. Então, é outra tendência que eu vejo, um fornecedor de serviço com várias soluções. Não sei se essa é da época do UTM, que o Firewall fazia tudo, né? Então, assim, eu vejo isso sendo realidade, assim, ferramentas concentrando mais features de solução e fornecedores concentrando mais um serviço. Seria muito legal se a gente pudesse contratar uma empresa que fizesse tudo. Não é uma estratégia, no meu ponto de vista, é uma estratégia de risco, na realidade, né? Então, eu até falo isso, cuidado com o tipo de full outsource que você faz, né? Mas, assim, é uma estratégia você pegar bons fornecedores e parceiros e entregar para ele um pacote onde você não se preocupe com aquele pacote operacional, mas também você não tenha várias empresas.
mas o fornecedor talvez não seja especialista nesse assunto, eu preciso de um cara. Mas você pode preparar o fornecedor. Você pode acordar com ele, olha, eu sei que você não tem essa especialidade, mas vamos trabalhar junto para que a gente possa otimizar, porque senão você faz um multisourcing, aí o multisourcing é com cada empresa e em certo momento você vai perder o controle, né? Que é aquela velha história, né? O problema está com outro, que está com outro, que está com outro, e no fim o problema está com você, porque você não consegue achar quem é a pessoa para poder resolver determinado tipo de assunto. Né? Então, assim, eu vejo isso aí. Então, eu vejo essas duas tendências, de uma terceirização, desse outsourcing ser com empresas que talvez tenham mais capacidade de atender vários outros produtos. Eu não estou falando aqui, não vou entrar na discussão do pato, né, que não sabe nadar, voar e nem andar direito. Estou falando aqui de uma questão de você poder concentrar algumas coisas. E eu vejo uma tendência muito grande dessa parte de automatização, de você vai ter o outsourcing, sim, de segurança da informação, mas de uma coisa muito mais automatizada. E eu já vejo isso em alguns produtos. Eu não sei se você tem acompanhado o mercado, mas sim. Desde produtos de SOC-less, que é o que me chama mais atenção, de você tentar, não é acabar com o SOC, mas é automatizar mais ainda o que você já tem dentro de um CIEM, dentro de um SOC, etc. A gente trabalha muito isso. A solução do SASE é uma que vem aparecendo, exatamente, com a consolidação de... Não é de gestão de acessos e de segurança de perímetro e de ZTNA, etc. Né? E aí você vê tudo concentrado. É disso que eu estou falando. Inclusive agora com segregação de redes dentro, né? Microsegmentação, né? Então, assim, eu tenho olhado com muita atenção isso, e a gente tem caminhado para esse lado, né? Da mesma forma que eu acho que teve um momento disruptivo na segurança dos anos início de segurança, que foi o Firewall, o Stateful Inspection, né? Que foi o Firewall One que teve lá do Checkpoint, que foi realmente um momento virada de página, né? Que a gente sofria muito com filtros de pacote em roteadores, quer dizer, era um inferno, né? Era um inferno. E aí parava, né, a rede, né? E aí teve essa mudança, né? E um dos precursores dessa mudança foi o Shlomo, que foi o fundador da Checkpoint, né? E hoje ele é um dos fundadores da Cato Networks, que está com a solução de SASE. Ele é o fundador. Tenho acompanhado muito a Cato e tenho muito dessa impressão também, que isso aí vai ser a nossa tendência real. Tipo, plataformas mais unificadas, na mão de um único prestador ou de uma equipe que vai estar dedicada a isso de uma forma um pouco mais organizada, né? Tanta console, tanto log, tanta coisa, essa parafernália toda, que o conceito de CIEM cai por terra, né? Exato. E assim, eu lembrei de outra tendência também, que é da parte de resposta a incidente. Você vê uma série de empresas já, alguns comentam, eu presto serviço de MDR, que é de resposta fim a fim, mas na realidade é uma resiliência ali, você tem parcerias com várias soluções. Então eu não estou mais preocupado com a solução, eu estou mais preocupado com a sua capacidade de responder ao incidente e me ajudar. É igual um bombeiro. Você não está preocupado com qual dispositivo que ele vai usar, se ele está com um caminhão atual. Você está mais preocupado, ele vai me atender, vai apagar o fogo aqui, vai me ajudar, vai salvar vidas, né? Em quanto tempo? Exato, porque às vezes isso tem um custo, né? É perfeito. Assim, terminando aqui a parte do livro, eu vou entrar com outro assunto. Tá bom. Você quer explorar um pouco a tua experiência. Tá bom. Em outros locais da área de segurança, que eu sei que você tem muito. Assim, qual seria o ponto principal assim do seu livro que você acha que o pessoal devia levar em consideração assim como um grande... Boa pergunta. Assim, eu acho que às vezes a gente vive na ignorância, né? E acho que as coisas acontecem, é só contratar e tá tudo certo. Assim, o que eu colocaria como ponto principal é o monitoramento do contrato. Não adianta você ter um bom prestador de serviço, não adianta você ter um contrato, bons SLAs. Para que serve o SLA se você não monitora o SLA? Para que serve o SLO se você não monitora o SLO? Os itens do contrato, por que você não acompanha? Então, assim, eu sempre fui muito chato nesse ponto. Quem já trabalhou comigo sabe.
né? Você pode controlar numa planilha, num BI, seja onde que for, mas você precisa monitorar o contrato. Isso é bom para a empresa e é bom para o prestador de serviço, porque ele sabe onde vai melhorar. Eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes você chegou, o seu cliente vira para você e fala assim, vou cancelar o contrato. Mas por quê? Não, porque eu não estou gostando. Mas agora que você está falando isso comigo? Não, porque eu não estou gostando disso. Mas, poxa, tem 2 anos que a gente trabalha junto e agora... Quando você tem um monitoramento ali do SLO, você consegue ver um desvio com 3, 4 meses de antecedência. E é claro que o fornecedor que está com você, que é seu parceiro, quer melhorar. Lógico. Ele quer manter o contrato. Ele quer manter o contrato. É a vida dele, ele vive daquilo. É a vida dele, aquilo. Talvez para melhorar precisa ter um custo a mais, mas tudo é acertado. Mas eu não sei até que ponto culpa de um fornecedor ruim não é do outro lado também. Pela falta de monitoramento, de competência, de entender o que precisa ser entregue. E aí você deixa a Deus dará, e infelizmente filho solto, você sabe o que acontece. Você né? sabe que a gente tem uma experiência, falando um pouco do lado do fornecedor, né, que acontece muito isso, né? Ocorre um outsourcing ou um serviço a ser prestado, né? Você começa a trabalhar com o lado operacional da empresa e a área de gestão desaparece, né? Não tem mais ninguém lá, né? E aí tem questões da performance até do lado do cliente, né? Do lado lá tem coisas que precisam acontecer também para que o serviço seja prestado. E essa coisa não vai. E aí você não consegue escalar mais porque os gestores desapareceram. Não estão preparados. Desapareceram. Aí você fica implorando uma reunião para poder expor as coisas e você não consegue. E não consegue porque eu não consigo. Você entendeu? Porque eu não me preparei para te atender. E a gente vê isso todo dia em qualquer empresa. Assim, são raras exceções de que você consegue fazer bem tudo, né? E você pode pegar pessoas muito experientes em determinados assuntos, mas na hora de fazer a gestão de um fornecedor, você não acredita. Que é diferente de indústria. Eu não sei se você já reparou, a indústria foca muito na gestão de fornecedores, na segurança do trabalho, e ali você tem uma gestão. Então, por tabela, você aprende muito na indústria. E quando você vai para uma outro segmento, você sente falta. Por várias vezes eu já senti falta de processo. Viver no caos é bom também, sabe? Você não ter processo, às vezes você faz as coisas muito mais rápido. Mas existem certos controles que você precisa ter, né? E eu te entendo perfeitamente porque do lado de cá não está preparado. Né? E o sumiço, às vezes, você começa, nem outsourcing, é consultoria, né? Consultoria às vezes longas. Aí você começa, tem lá uma mesa cheia de pessoas contribuindo. Daqui a pouco uma desaparece, a outra não aparece na reunião, a outra não aparece mais. Daqui a pouco você tem uma pessoa, tem lá o gerente de projeto na tua frente. Tô com dificuldade aqui, aquela área não sei o que, esse aqui não sei o que lá mais. Para tudo. Eu te entendo. É um problema atual que precisa ser resolvido. Que bom. Bom, eu não haveria de perder a tua presença aqui para a gente explorar outras experiências. Eu sei que você não trabalhou só em outsourcing, né? Não. Na área de segurança você fez muita coisa, né? Já foi CISO de muita empresa. Conta um pouco dessa sua trajetória e hoje, o que você está fazendo de bacana e que você queira compartilhar com os nossos seguidores aí. Então, assim, eu trabalhei 18 anos na Samarco, né? Então, assim, agradeço muito a experiência que eu tive lá, também dos meus gestores, e chegou num momento que eu precisava mudar, porque eu já tinha, né, feito tudo que eu precisava fazer e precisava conhecer outros segmentos, né? Aí eu fui para a Uzi Minas. A Uzi Minas eu dei continuidade ao processo de mineração, aí fui por uma siderúrgica e foi na Uzi Minas que eu conheci a área médica, porque tinha uma fundação e tinha um hospital, e ali que eu comecei a gostar da parte de segurança de dados da área médica, né? Porque numa indústria, hoje você tem uma capilaridade legal dentro da indústria de uma série de coisas que você tem que proteger, mas naquela época que eu trabalhava nem tanto, né? E aí eu tive um gestor que me convidou para ir para uma outra empresa que chama DASA, que é conhecida, né? E conhecido mais pelo Delboni, né? Delboni, é verdade. A marca mais conhecida deles. Isso. E aí nessa época eu tive a oportunidade de mergulhar mesmo na... Eu te conheci lá.
Foi lá? Foi lá. Caramba, que tempo passa, hein? Naquela época eu estava pela ETEC. ETEC, Nova Rede, né? Hoje que virou legal. ETEC Nova Rede, mas naquela época eu tava na ETEC. Bom parceiro também, né? Mas que legal, não lembrava. Então ali eu tive a oportunidade de mergulhar nas regulamentações de proteção de dados, né? Relacionada à área médica. E aquilo ali me abriu assim, a cabeça num ponto o que eu fazia era pilots diante do que a gente precisa fazer. Bem, aí as coisas foram acontecendo e aconteceu, eu tive que ir para voltar para Minas e trabalhando na Unimed, aconteceu um fato que eu acho que foi um direcionamento bem legal. Assim, eu fui convidado para montar um banco digital do zero, que foi o BS2. Bacana. E assim, para mim foi um convite que eu não podia recusar e quem me convidou foi o Rudy, né? Ótima pessoa e tal, e toda a equipe dele. E aí foi um desafio que eu não pensei duas vezes. Eu tinha acabado de chegar na Unimed e eu falei assim, cara, cereja do bolo, vou montar um banco digital do zero. E aí foi aonde que eu me encontrei, né? Vamos dizer assim, me encontrei no sentido de dar significado para minha profissão ali naquele momento, né? Mas foi excelente, montamos, teve várias... Dava para escrever outro livro só ali com o que aconteceu, foi muito prazeroso. Dali eu fui convidado para ir para o BMG. BMG eu tive outro gestor também fantástico, devo muito para ele, assim. E só que no BMG foi um pouco diferente, foi uma continuidade de um serviço, de uma jornada que já tinha sido iniciada por um grande conhecido nosso e amigo, um abraço para ele. E foi mais uma continuidade do serviço e foi muito bom até durar, né? Uhum. E aí hoje eu estou na Valid. A Valid para mim foi uma surpresa enorme, assim. A Valid é uma empresa de segurança de identidade, vamos dizer assim. E nós somos responsáveis aí por 80% da parte de identidade, carteira de motorista e gestão de identidade. Temos uma série de BUs relacionadas. Depois a gente pode entrar no detalhe, mas assim, a surpresa foi de que pela primeira vez estou trabalhando numa empresa de segurança. Não um prestador de serviço de segurança que a gente conhece, igual você, etc. Não é esse o nosso foco, muito pelo contrário, são segurança de dados. O core business é segurança. Não e assim, respira outros produtos e segurança está para sustentar. Exato. Lá é a segurança. E todo mundo está preocupado com segurança. Então, aquelas dificuldades que você tem na indústria, talvez você tenha as mesmas dificuldades, só que de níveis diferentes, entendeu? Então, assim, e eu tenho aprendido bastante com os gestores de lá e a ideia é eu trazer um pouco dessa experiência um pouco para dentro de casa, que é a proteção de dentro de casa. E tem sido bastante enriquecedor no sentido de eu conhecer outras linhas de negócio relacionadas à segurança. Então, cartões, identidade, certificação digital. Uhum. Então, está sendo muito prazeroso. E qual tem sido o maior desafio? Não, obviamente, você não precisa entregar coisas não, relacionadas à Vale, mas, tipo assim, na atualidade, com relação à nossa profissão, segurança de informação, assim, qual está sendo, aí no teu entender, os maiores desafios? O meu maior desafio é ter bons parceiros, sabe? Uhum. Bons parceiros cuidando da operação, esse que é o desafio. Você precisa reaprender a contratar, né? Continua a ter parceiros dedicados, né? e que estejam aptos a comprar a sua responsabilidade quanto à segurança. Então, esse é um desafio. Agora, os desafios normais que a gente já conhece, eu acho que é desafio para todo mundo. Por isso que existe uma área de segurança, né? Para ter esses desafios internos. Então, tem alguns desafios de conscientização, desenvolvimento seguro, blá, 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 mas que são desafios que a gente já conhece e precisa. E aí é o que eu chamo de feijão com arroz, básico bem feito, etc. Então, hoje esse é um desafio importante. E, por outro lado, e aquilo que a gente estava conversando antes, eu acho assim, você pode ter a experiência que for, mas ainda é um desafio você poder impulsionar o negócio. Que é isso que eu tento me desafiar, assim, como que eu posso ajudar a empresa
a vender mais, a ter uma segurança mais aprimorada, ter um produto mais seguro. Então, assim, é claro que eu estou olhando um pouco mais para dentro de casa nesse momento, é recente, mas vai chegar um momento que eu tenho que sentar junto com os meus pares para poder apoiar nesse desenvolvimento, e sempre vai ser um desafio, né, fazer isso. Que show. Bom, como é que faz para comprar teu livro? Como que a gente encontra o livro aí, pessoal que queira, que tem interesse no livro, como que faz? Não, então, estão nas plataformas mais usadas, digitais, e está na editora. Na editora eu acho que tem um desconto bom ali de um cupom, mas Dialética. Colocar aí pro pessoal, depois eu coloco nas descrições do podcast, a gente divulga o teu LinkedIn, ou acho que o LinkedIn é a melhor forma, né? Tem o LinkedIn e tem o link do livro também. O próprio livro, né? Então quem quiser tá passando o LinkedIn, nós vamos pôr aí. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo presente do livro. Vai fazer parte da minha prateleira certamente, vou lê-lo. E fica aí aberto para suas considerações finais, seu recado que você queira falar aí pro... Não, só agradecer mesmo, agradecer pelo convite, obrigado pela sua oportunidade. Poucas vezes a gente tem essa oportunidade de conversar, né? Eu acho que agora mais pelo cenário que a gente vive hoje, né? A gente tem essa oportunidade de sentar, fazer uma discussão. Antigamente a gente ficava muito em sala de reunião e evento, né? E evento é muito restrito. Eu acho legal demais esse tipo de bate-papo, que você atinge um público que muitas vezes não tem condições de estar no evento, de viajar, né? De ter essa disponibilidade. Então, assim, parabéns pela iniciativa, que você continue com esse processo, com essa iniciativa, e que você tenha sucesso aí nesse movimento, e agradecer também a todo mundo que me ajudou nessa jornada. Eu falo assim, o livro faz parte de uma jornada, você fez parte da minha jornada, talvez lá no início da DASA, e as outras pessoas também. E eu acho que nós estamos aqui para compartilhar a informação. Aqui não é jogo de ego, a gente não quer ser melhor do que ninguém, mas assim, se você tem um ponto para compartilhar, se eu tenho para compartilhar, vamos juntar força e vamos ajudar, né? Afinal, que a gente tem uma série de pessoas vindo para o nosso mercado hoje que precisam de orientação, né? Porque afinal de contas o adversário é o mesmo, né? Infelizmente, exatamente, o crime organizado internacional. O crime organizado. Né? Crime organizado, né? Que hoje é o nosso adversário, que no passado, quando a gente começou, nem era tanto, né? A gente estava falando muito mais de coisas mais inocentes, né? Tipo hacktivismo no máximo. Agora hoje não, a gente sabe que o crime organizado isso eu falo muito. Eu lembro de uma das palestras que eu dei na Condex, lá atrás, que nem existe mais, né? Que eu falava isso. Pena que não tem vídeo para eu fazer o recorte do que eu falava isso. Eu falava, o dia que o crime organizado descobrir que é mais fácil invadir um banco virtualmente do que tentar entrar pela porta de entrada de uma agência, nós estamos ferrados. E esse momento chegou, né? Já chegou. Chegou. Então, assim, os adversários são os mesmos, né? E nós estamos todos unidos para poder vencer essa batalha. E que, infelizmente, não tem fim. Mas, pelo lado, é a carreira que a gente escolheu ter, né? Assim como tem o militar, né? Assim como tem as outras pessoas, a gente escolheu essa carreira que eu acho nobre e bonita. Nobre, todos são. Obrigado, Pedro. Obrigado pessoal que nos segue aí. Como sempre, lembra de compartilhar, assinar nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações quando a gente postar novidades, você fique sendo informado. Obrigado pela presença e até a próxima, gente. Bye, bye. Tchau. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Security.